É interessante notar como um simples olhar pode comunicar mais do que 1000 palavras. Estamos falando de momentos em que a falta de palavras se transforma em um grito silencioso, onde um homem e uma mulher se encontram em uma sala lotada, mas cada um parece viver em seu próprio universo. O homem observa intensamente a tela do celular, tentando evitar o olhar curioso e avaliador dela. Ela, por outro lado, se pergunta se o foco dele realmente está em algo tão interessante ou se ele está simplesmente fugindo de uma conversa que poderia desnudar sentimentos. Esse jogo de olhares e silêncios ocultos revela uma dinâmica curiosa, a busca pela validação. Muitas vezes, as interações tendem a se desenrolar entre emoções não ditas. Ela pode perceber que ele não está tão presente, mesmo fisicamente, ao lado dela. E a partir desse momento, inicia-se uma espiral de insegurança. Seria eu a causa disso? Essa pergunta não apenas desperta uma sensação de desamparo, mas também provoca um impulso quase instintivo de buscar reconhecimento. Ela tenta puxar assunto, fala sobre o dia, os planos e até os problemas com amigos, mas a resposta dele é sempre útil, mais distante. As palavras dele têm a intenção de confortar, mas a entonação esvaziada parece contrastar com suas intenções. E é aí que se revela uma estrutura emocional complexa. Enquanto ela busca profundidade na conexão, ele enfrenta uma resistência, quase biológica, ao lidar com sentimentos. A necessidade de manter uma certa distância pode ser uma defesa instintiva, uma forma de evitar se expor a críticas ou ao receio do fracasso emocional. Essa dinâmica se repete. Quando ela se abre, ele fecha. Quando ele se retira, ela se aproxima mais. Um ciclo que ecoa a famosa dança do medo e da intimidade. É comum que um homem tenha dificuldade em expressar vulnerabilidades. Muitos crescem cercados pela expectativa de serem fortes, inabaláveis. Essa crença pode fazer com que ele interprete as tentativas dela de conexão como uma pressão. Quando ela se abaixa para tentar compreender o que está acontecendo, ele pode, em um impulso, liberar uma resposta genérica, esperando que isso feche a conversa e a mantenha à distância. Obviamente, essa intenção não é maliciosa, mas se transforma em uma armadilha emocional. Quanto mais ela investe em se conectar, mais ele se distancia. Isso gera frustração e um sentimento de impotência. Podemos ver um exemplo desse padrão no momento em que ela tenta tocar o braço dele em um gesto íntimo e acolhedor. Mas ele se afasta apenas um pouco, não porque não queira, mas por não saber como lidar com a intensidade daquele toque. E nesse afastamento, ela sente a respiração acelerar, a insegurança se forma como um nó na garganta. Por que não consigo quebrar essa barreira? No fundo, esse comportamento é ilustrativo de uma luta interna. Para ele, é como se cada pequeno desejo de conexão fosse um peso, sendo adicionado a um fardo já muito pesado. Para ela, cada recuo representa uma porta fechada, e um pedaço dela se despedaça a cada vez que ele não reconhece sua necessidade de proximidade. Essa luta entre a busca por ligação e o medo da vulnerabilidade é frequente e profunda nas relações. Não surpreendentemente, essa tensão gera um ciclo de desconfiança e questionamento. Ela pode começar a sentir que precisa se provar, intensificando seu esforço, enquanto ele, fechado em si mesmo, desvia o olhar. Essa é uma receita para o desgaste emocional. Algo que era para ser uma troca se transforma em um jogo de cartas. Um tenta jogar, enquanto o outro olha para a próxima jogada sem se arriscar. Por vezes, é nos silêncios mais prolongados que as emoções se tornam mais pesadas. A ausência de diálogo não é um sinal de apatia, mas sim uma reveladora barreira erguida por ela e por ele. Esse fenômeno pode levar a certa apatia de ambos,
Há um ciclo vicioso onde as emoções não são verbalizadas e, com isso, se acumulam. As expectativas criam uma tempestade silenciosa e não é incomum que ambas as partes sintam que algo está errado, sem conseguirem articular exatamente o que é. É como se a dança entre intimidade e distância tornasse a comunicação quase impossível. As palavras se tornam espinhosas, as ações mal interpretadas. No entanto, essa ambivalência também pode acender uma chama de esperança. É preciso reconhecer que a beleza das interações humanas está muitas vezes em sua complexidade e em sua infinidade de possibilidades. O que se transforma num padrão enredado também pode ser um convite à reflexão. Essa dinâmica pode fornecer uma janela para a cura, se ambos estiverem dispostos a dar um passo adiante, mesmo que esse passo seja cheio de incertezas e até medos. As perguntas permanecem. Como você compartilha sua vulnerabilidade com alguém que se recusa a vê-la? Como se reconstrói uma conexão sustentada pelo amor, quando os silêncios gritam mais alto que as palavras? Essa busca pela compreensão mútua, embora pareça uma jornada longa, pode se transformar na base de um laço verdadeiramente profundo e transformador.